Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem a ouvir-nos desse lado. Hoje tenho uma convidada muito especial. Eu digo sempre que são todos muito especiais, mas hum, tenho que vos confessar que esta conversa é das conversas que eu estou mais nervosa. hum, por tudo o que senti e percebi que eu tive em falta com a Inês, que é a minha prima, que achei que tinha tido sempre uma vida de facilidades, pelos sorrisos, pela vida que cá para fora parecia fácil. Um, a irmã, a minha mãe é irmã do tio Vasco, o pai da Inês, que também já morreu, e já vamos contar aqui muita história, mas se calhar que o passado deles e as jangas e as coisas todas fizeram com que nós as duas depois não tivéssemos tido uma relação, não tivéssemos feito um caminho juntas, e este podcast de facto tem trazido coisas muito boas e uma delas é a partilha da verdade e é encontrar nessa partilha e nessa verdade caminho. E por isso é que eu estou nervosa, porque quero muito que a partir daqui se faça um grande caminho entre primas, entre amigas, e que comece a existir colo entre nós as duas, e que eu não tenha que saber a história da vida da minha prima quando começa a vasculhar para ter uma conversa. E quero-te muito agradecer, Inês. Obrigada eu, Ticas, por me receberes. Pela valentia, Sim. porque és grande e já vais Obrigada. perceber, se ainda não sabes, vais perceber que és muito, muito grande e que sorte que eu tenho em ser tua prima. Obrigada. Que aquele elogio que tu dizes que foi o melhor elogio que te fizeram, em que eras parecida com a minha mãe. Sim. Eu vou-te dizer que és mesmo, e acho que foi a minha mãe que te pôs nesse cadeirão hoje. E que fez com que eu, no dia em que se não é celebra, mas no dia em que promovemos muito a iluminação contra a violência doméstica, eu não sei porque à lareira fiz-te o convite para vires aqui falar hoje, e por isso eu acho que aquela pessoa, aquela mulher que tu também gostavas tanto, que era a minha mãe, está aqui hoje connosco na conversa. Tenho a certeza que sim. E muito orgulhosa da sobrinha mais velha e de toda a maneira como tu tens vivido a tua vida, e sempre com esse sorriso tão bom. Vamos Obrigada a isto. por me convidares e desde já agradeço-te. Para mim é um imenso orgulho estar aqui, Ticas, porque eu já não sei quando é que nos começámos a aproximar, se foi há 1 ano ou 2, e comecei a ver o teu percurso. A primeira imagem que eu senti tua foi orgulho. Eu senti mesmo, tipo, eu tinha mesmo orgulho naquela prima, porque está a fazer um caminho tão giro com os casamentos. Depois lembro que falámos, tinhas uma empresa que entretanto acabou, começou outra, e agora eu tenho mais orgulho por estar aqui contigo, porque tens estado a fazer realmente um percurso teu, mas muito para os outros também. Isso é muito importante e eu agradeço-te mesmo estar aqui contigo hoje. Obrigada, és muito querida. Então vamos conhecer um bocadinho e vamos dar a oportunidade de partilhares a tua história, de quem nos ouve aprender e inspirar-se, porque não há como não se inspirar contigo, Inês, como não nos inspirarmos contigo, e de ficar a tua história um bocadinho também. Daqui a muitos anos o Vicente vai ver a mãe a deixar em palavras muitas coisas, um bocadinho desta hora que vamos conversar aqui. E podemos começar por aí. Como é que foi a tua infância, Inês? Olha, eu sou filha única, do lado, portanto, do primeiro casamento do meu pai, e portanto, eu da minha infância até aos 6 anos tenho 2 memórias só. Uma muito engraçada, que ainda a minha mãe ainda hoje não acredita, que foi no dia do meu batizado. Portanto, eu tinha 9 meses, 8 meses, e eu tenho esta memória que era, portanto, eu penso que foi depois do batizado ou antes, não sei. Eu estava em casa dos meus pais,
assim numa senhorinha verde, e vejo o bisavô Vasco, o nosso grande bisavô Vasco, a vir pegar em mim e dar-me assim um beijo, e eu pronto, 9 meses, um bebê, a idade que tem agora o meu filho, o Vicente. Pronto, e a minha mãe, não, é impossível lembraste disso. Eu, não, mas isto é verdade. E ela, eu sei, eu lembro-me desse episódio. E eu, pronto, então eu também me lembro. E rapidamente passo para os meus 6 anos. Há aí um grande gap. Há um grande gap que eu não me lembro. Pronto, os 6 anos dessa separação dos meus pais. A minha mãe tem um problema muito grave de saúde, portanto, eu tenho 40 anos, isto foi há 34 anos. Teve um tumor na tiroide, muito grave. Não sei se estava em perigo de vida na altura, não sei se o tumor na tiroide naquela altura é como é hoje, mas sei que teve 12 horas numa operação, portanto foi uma coisa muito complicada. Aliás, depois desses ainda chegou a ter mais 4 operações, acho eu, a tiroide. Pronto, eu na altura não percebi, sabia que a mãe estava no hospital, ok, o meu pai ainda estava em casa, e aí dá-se uma grande reviravolta na minha vida, porque eu apercebo-me que o meu pai tem outra pessoa. Portanto, vi com os meus próprios olhos, não é? E sou eu que dou notícia à minha mãe quando venho do hospital, tipo, mal, não é? Depois de uma operação daquelas, muito novinha, a minha mãe era muito novinha, tinha 30 anos. E pronto, aquilo mexeu tudo na família, não é? Tipo, pronto, e eu. Tu tinhas 7 anos. Eu tinha 6 anos, 6 anos. ao caminho dos 7, mas eu tinha ideia que era 6. Pronto, eu a partir daí tenho noção de que comecei a ter muita consciência das coisas e muita consciência dos adultos. Levaste aí um. Sim, levei ali um. Pronto, as coisas como foram. E depois naquela altura eu tenho ideia que os pais das minhas amigas todas, eu estava já no colégio muito, muito tradicional. Os pais todos, ninguém era separado, portanto, e eu a única, ou seja, eu em si, deles terem separado, o baque não foi esse, tipo, de ver a minha mãe para um lado e o pai, não, foi o como aconteceu. Pronto, aí foi porque eu vi. E nós, ainda na altura estava a pensar nisso, nós como crianças idealizamos que os nossos pais são as pessoas perfeitas, não é? Mas não, não são nada perfeitos. Têm tantos problemas e tantas lacunas como eu, como tu, como toda a gente, não é? Pronto, eles também não souberam ser pais, como eu estou a aprender a ser mãe. Pronto, e depois há outro Demorou a percurso. perdoar. Eu vivia ali numa situação estranha que era, eles tinham-se separado e o meu pai, não sei se era para me acalmar, para apagar aquela dor, dizia-me, não, a tua mãe foi a mulher da minha vida, é a mulher da minha vida, eu gosto muito da minha mãe, da tua mãe. E eu percebi, e eu pensava, então porquê é que não estão juntos? Porquê é que isto aconteceu? Mas não verbalizava. Pensava, pronto, eu dei por mim, tipo, eu aos 6 anos já estava a começar a questionar-me de coisas que não era suposto naquela altura, não tinha idade para isso. Pronto, daí eu dizer que já ganhei muita consciência das coisas e pronto, depois veio o processo seguinte, que foi o meu pai casou-se com a mãe dos meus irmãos, deu-me 2 irmãos, portanto a Madalena e o António Maria, o António Maria primeiro, depois a Madalena. E depois foi um prolongar do que acontecia em casa da minha mãe, que o que eu sentia era como é que o meu ídolo, que me tratava, o meu pai nunca me tocou sequer, nunca me bateu, nada, eu era tipo, tratava-me, eu ia ter com ele para lhe dar beijinhos e ele aceitava, abraçava-me, portanto era uma pessoa que no fundo me tratava bem. Pronto, e a violência doméstica foi até ele morrer, portanto eu tinha 18 anos e cada vez tornou-se muito, muito agressivo. Tinham ajudas? De o meu pai? Tinham ajudas de alguém?
Não. Que se apercebesse. E eu acho que a família se apercebia porque conhecia o meu pai e eu não sabia. E acho que já tinha um historial de violência. Eu só agora aos 40 anos é que soube da história do meu pai, é que me tinham contado, ou os bocadinhos que eu sabia estavam aqui arrumadinhos num canto. Eu às vezes é coração que não vê, coração que não sente, ou seja, prefiro não mexer para não ir lá. Agora estou a ir lá. E tenho estado a descobrir coisas giras, coisas feias, pronto, é interessante. E queres até descobrir? Sim, posso contar um episódio Ou queres muito manter triste. no... Quero É descobrir. Porque acho que há coisas da minha personalidade que vêm muito aí. A minha submissão perante situações que não tenho que ser submissa, o ter a certeza daquilo que sou e daquilo que quero, mas se me põe na dúvida, eu se calhar, será que ele tem razão? Será que sou eu? Portanto, cambaleio ali um bocadinho e eu percebo de onde é que isso vem. E percebo que sempre vivi, não sei se eu, na minha cabeça acho que é diferente. Eu não vivi com medo, mas vivi medrosa. Estava sempre na ansiedade tanto é que quando as coisas quando eu tenho projetos, é aquela coisa, nunca acredito. Eu acho que as pessoas também nunca acreditam. Eles acabam sempre por se realizar. Aquilo que eu idealizo na minha vida, com muito esforço, eu acho que se consegui lá chegar, e ainda quero muito mais coisas e luto por elas. Mas isto para te dizer que houve um episódio muito estranho, acho que nunca verbalizei isto, que foi, portanto, para tu teres noção do amor que há entre pai e filha, neste caso. O meu pai morre em julho de 2009. Portanto, eu tinha 18 anos, portanto, em 99, desculpa. E ele morre em julho e acho que em março ou maio, já não sei, veio a Portugal. Ele estava em Angola a trabalhar há 10 anos. Apesar de que eu ia lá muitas vezes e ele vinha cá e estávamos muitas vezes juntos. Escrevíamos muitas cartas. E ele, quando vem cá em março ou maio para um batizado, que ia ser padrinho, houve uma cena muito feia também. E uma das cenas eu estava sozinha com ele, que foi... meu pai tinha um carro diferente na altura, um carro que andava muito depressa, e eu lembro-me que ele estava completamente transtornado e meteu-se no carro comigo e naquela altura deu 250 km/h na marginal. E eu já tinha pânico do andar de carro rápido, porque isso era uma coisa recorrente. Não sei se te lembras, mas nós tínhamos muitas festas de família, a nossa família é gigante. Eu lembro que havia muitos batizados na Quinta de Orem, havia muitos casamentos, havia festas, havia episódios de irmos a Orem ou ao casamento daquele. E não era só Orem, havia festas de família e eventos, já não sei muito bem. E eu já sabia que o caminho para casa ia ser uma tormenta, porque era a velocidade e eu aos berros dentro do carro. E a mãe dos meus irmãos aflita também. Pronto, e chegámos a casa e já sabia que ia haver. Pronto, e então nesse episódio em que eu estava sozinha com o meu pai na marginal, eu enervei-me tanto e já com muita consciência, portanto eu estava com 18 anos, e disse uma coisa que nunca lhe tinha dito a ele nem a ninguém, que disse: eu tenho desgosto em ter um pai como tu. E entretanto cai-me a ficha e disse: porquê é que eu disse isto? E acho que depois ainda lhe disse: porquê é que me faz isto? E ele não respondeu, não disse nada, e a coisa morreu ali. E passado 2 ou 3 meses,
isto para te contar, há pessoas que não acreditam nisto, mas a minha vida sempre foi assim um bocadinho. Sou extremamente intuitiva. Eu quando disse aquilo, eu senti um alívio do género, isto vai acabar. Isto vai acabar. Eu sinto que este medo vai acabar. Mal eu sabia o que é que vinha aí. Daí eu ter dito aquela atitude. E depois eu pensei, eu disse isto ao meu pai, que horror. Eu tinha-lhe um respeito de morte. Pronto, e passado uns meses, 2 meses, 3, acontece a morte dele, que foi muito traumática para todos, porque foi muito rápido. Portanto, o meu pai estava em Angola há 10 anos, basicamente, 9, 10 anos. Nesses 9, 10 anos teve um interregno de um ano em Portugal sem trabalhar, teve a curtir a vida, basicamente. Portanto, tínhamos muito contacto e eu tive os 10 anos, eu lembro que eu tive os 10 anos, pai, vem para Portugal, porque as idas ao aeroporto, largá-lo para Luanda, era uma dor para mim, uma coisa. Eu lembro-me que eu ia ao caminho todo a chorar e depois ele dava-me aquele abraço e eu ficava com aquele abraço e só tinha vontade de chorar. E a mesma coisa quando ele vinha, eu ficava ansiosa dele vir porque ia ter aquele abraço. Era uma ansiedade boa. Pronto, e eu tive 10 anos, pai, vem para Portugal, vem para Portugal, vem para Portugal. Ele está quase. Eu nisso posso dizer que era uma pessoa extremamente profissional. Não há ninguém que não diga o contrário. O meu pai casou-se literalmente com a profissão. Era um gênio Ele era engenheiro mecânico, fez o percurso dele. Ele, quando morre, tem 40 e poucos anos e já tinha chegado ao topo de carreira. É como se eu agora chegar ao topo de carreira. Sim. É? Portanto, e fazia o que queria, adorava o que fazia. Era uma pessoa extremamente focada no trabalho. Pronto, e quando ele decide vir para Portugal de vez, não é? Em que nós, tipo, respiramos. Já os meus irmãos estavam a viver em Portugal há um ano ou 2, porque o meu pai tinha recebido ameaças de morte lá. Pronto, eu esses pormenores nunca soube muito bem, tentei não saber, porque eu depois ficava cá em sofrimento e preferia não saber. Pronto, quando ele decide vir para Portugal, passado eu não sei precisar, umas 3 semanas ele fica doente, e a partir do momento em que fica doente foi mais 1 semana ou 2 e pumba, vai embora. Pai, aquilo foi tipo eu a perguntar, tipo, veio de vez, isto tinha que acontecer, porque é que aconteceu, o como aconteceu, porque depois revoltados, eu queria culpar a empresa porque ele foi picado enquanto estava lá, depois isto meteu advogados, uma confusão. Meu pai morreu de malária cerebral. Naquela altura não se falava muito, acho eu, tinha essa ideia. E na altura o médico também disse que foi bom ele ter partido porque ele, se sobrevivesse, ia ficar um vegetal. E nós não queríamos isso, até por respeito a ele, não é? Apesar de todo o mal que aconteceu na nossa vida. Conseguias respeitar o teu pai? Sim. Eu por tudo isto que vi e passei, eu nunca o consegui odiar. Que é uma coisa... É estranho, não é? Ele nunca me fez mal, as coisas... Eu tenho uma parte da minha vida muito bonita, que tenho muitas saudades, que acho que era a minha vocação, que é o meio dos cavalos. Portanto, eu montei à séria dos 7 aos 15. Tive que desistir, lá está, porque vivia com a minha mãe não tinha carta de condução, não tinha condições para me estar a levar ao sítio onde eu estava a montar na altura, e o meu pai estava em Angola, e não tinha carta, porque era miúda, não é? Então eu não tinha a mínima condição e tive que desistir já com 2 cavalos meus. Um já tinha morrido, meu pai chegou-me a dar 2 cavalos, eu tive um primeiro, acabou por morrer, a seguir deu-me outro, e eu, em minha infelicidade, nem me fui despedir, nada. Foi de um dia para o outro, desliga o botão, fizeram-me isso, desligas o botão e está bom, está feito. Essa acho que era a minha vocação. Eu gostava muito de ter seguido o meio dos cavalos e hoje em dia, não sei, não sei se estava cá. Passear. Sim. A cavalo, as duas agora. Sim. Mas sentes que foi também porque os animais dão-nos muito um conforto, Sim. que era um escape também.
Sim, eu cheguei, eu nos fins de semana, porque houve uma altura que o meu pai estava, portanto, eles, nestes 9 anos, um ano foi passado em Portugal e depois eu tenho ideia que houve mais uns 2 anos também que foi passado cá, o pai, a trabalhar cá. E eu ia passar os fins de semana todos a casa do meu pai, portanto ia à sexta e voltava ao domingo. E eu cheguei a ter fins de semana em que entrava em casa do meu pai à sexta, via-o à sexta-feira à noite quando ele me ia buscar e depois só o via quando ele me ia levar à casa da minha mãe outra vez, porque eu passava o sábado inteiro e o domingo inteiro a montar. Eu era doente por aquilo. Era onde eu tinha os meus amigos, tinha os meus cavalos, tinha o meu meio, já dominava o montar, adoro. Cheguei a entrar num concurso em Cascais e pronto, era ali onde eu me sentia bem. Não havia nada, eu desligava para o mundo. Eu lembro-me que eu desligava e pum. Não havia problemas, lá está, coração que não vê, coração que não sente. E está aqui o mundo lá fora. Sim. E estavas bem. Sim, hoje em dia, no outro dia falei isso com o Gustavo, fomos à Quinta da Marinha. Eu pus em questão, adorava voltar. E Gustavo é muito... Se eu gosto de animais, ele então é um nível muito mais. Gostava do meu namorado, o marido, pai do Vicente, pessoa que vive comigo. E ele é tão humano que não percebe o facto de nós usarmos os animais em nosso proveito. Portanto, ele é completamente contra. Gustavo, temos que falar. Completamente contra eu querer voltar. Ele diz, se Uhum. voltares a montar é mesmo por ti. Eu odeio ver uma pessoa em cima de um cavalo, porque acho que o cavalo está em sofrimento e eu não está. Mas pronto, isso é outra conversa. Pronto. Isto vai te dizer que... Foi um bocadinho colo. Os cavalos para ti foram colo. Porque Provavelmente sim. Eu tenho memórias tão nestes anos boas. todos E em que pondero foste, muito em voltar. Penso muito nisso. nestes anos todos em que foste vivendo isso tudo, foste tendo colo de alguém? Não, sabes que a ideia que eu tenho da minha vida depois era tudo muito... Portanto, eu depois vivi muita parte da minha vida em casa dos meus avós. Portanto, eu saía do colégio, e a carrinha deixava-me era em casa dos meus avós. Depois eu estava com os meus avós até às 9 da noite. A minha mãe vinha, trazia-me e íamos para casa. E pronto, e a ideia que eu tenho é esta. A ideia que eu tenho da minha mãe era que era tudo muito à pressa. Tudo... Sempre, eu não tenho memórias. Os meus pais... Eu não sei se era da época ou se era dos meus pais. Eu não me lembro de ir a um parque infantil. Eu não, sei lá, um museu com ele. Tipo, esquece. Eu lembro-me de estar no quarto a brincar sozinha e a minha mãe dizer, vai arrumar o quarto. Vai arrumar o quarto. Estas são as palavras. Vai arrumar o quarto. Vai arrumar o quarto. E eu pensava, mas ninguém vem aí. Tipo, está tudo espalhado. Tá? Tiveste muito sozinha? Sim, lembro-me. Cheguei a falar nisso com a minha avó. A dizer, vó, eu sinto-me tipo sozinha. Tipo, a casa... em casa dos meus avós era... Portanto, era o meu avô e a minha avó e o meu tio, o irmão da minha mãe, que ainda é vivo, tem uma doença... tem esquizofrenia. E vivia na altura com os meus avós e comigo. Portanto, eu não vivia com os meus avós, mas eu vivia muito com eles. Eu tinha uma paixão por eles. Eu acho que não me mimaram muito. Acho que até o meu avô era uma pessoa que puxava muito por mim intelectualmente. Obrigava-me a ler enciclopédias. Tipo, eu tinha os trabalhos da escola para fazer e ele disse, não, eu ajudo, mas tu tens que ir procurar. E eu fazia esse trabalho. O meu pai fazia isso muito comigo também. Eu puxava muito... Eu lembro-me disso. Puxavam muito por mim intelectualmente, mas parte de amor, uma lacuna gigante. Uma lacuna gigante. Eu não me lembro da minha mãe me dar um abraço. Não me lembro do meu pai me dar um abraço. Ele dava-me porque eu ia lá e eu lembro-me de o abraçar. Eu tinha muita mania de olhar para as mãos dele. Que hoje em dia é uma coisa que eu faço com o tio Tó. E com a tia Zeca. E provavelmente com a tua mãe. As mãos dos 4 irmãos é fotocópia. Ou seja, eu estou a ver as mãos de um e estou a ver a imagem. Que giro. É muito engraçado.
que é que achas que deixou em ti essa falta de colo, de abraço? Acho que foi segurança. Eu acho que sempre fui muito lúcida, até porque de pequenina comecei a observar os adultos, não é? Sentia-me muito triste também. Não era triste, eu sentia-me desiludida com os meus adultos, que era com o meu pai e com a minha mãe. Eles tinham os dois atitudes que eu nunca percebi porque é que me estavam a fazer aquilo. Eles só estavam a ter a vida deles, à maneira deles. Pronto, e a minha mãe tinha a ajuda dos meus avós, então eu ia para lá. Ahm, eu acho que foi insegurança, mas também, no fundo, acho que a parte boa que me trouxeram foi. Eu tornei-me numa pessoa muito boa. Tá, e não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. E sempre tive isso muito presente, que é eu nunca vou ser ou nunca vou ter pessoas ao meu lado como eu tive. Eu vou-me tentar sempre rodear de amor. Aliás, em posts do Instagram, posts do Facebook, geralmente redireciono isso muito para o amor e para o outro, porque eu acredito que nós estamos no mundo e estamos todos interligados. E se olharmos os sinais, nós percebemos os sinais. Tu escreveste uma frase que foi: não há impossíveis, o desafio disto é tornar o caminho impossível em possível. Sim. E divertido de preferência. Sim. Tens noção que tens conseguido fazer isto? Sim. A minha primeira conquista foi a TAP, realmente. Eu quando decidi ir para a TAP, aliás, eu sempre tive aviões na minha vida, tanto do meu lado materno e paterno, portanto o nosso grande avô, não é? Uhum. Que o tutor já falou aqui, e depois do meu lado materno, o meu bisavô, portanto o pai do meu avô, fez a primeira travessia aérea Lisboa-Macau, portanto eu tinha ali muito, já tinha o espírito militar muito em casa, tanto do lado do meu avô materno como do lado do meu pai. O meu pai era muito militar também. Aquilo tudo sempre me fascinou o meio militar. Ainda ponderei ir para a Força Aérea. Ainda ponderei, mas depois aquilo caiu logo em águas de bacalhau, já não sei porquê. Pronto, então a minha primeira conquista foi o conseguir entrar na TAP, porque tinha muita gente à minha volta a castrar-me, a dizer-me é muito difícil, sempre foi difícil, é só para pessoas bonitas, é só para quem sabe línguas, é só por cunhas, é só por isto, é só por assado, é só por cozido. Pronto, e eu fui numa de, ok, eu já sei que eu não vou conseguir, mas eu tenho que ter a certeza que eu não vou conseguir, então eu tenho que tentar. E eu quando tentei, eu nunca acreditei. Mas no fundo se calhar acreditava, ou eu nunca acreditei, mas como eu me queria dominar a mim própria, eu disse não, eu vou ter que conseguir. Eu dei tudo, aliás. Conseguiste. Consegui, há uma fase de recrutamento da TAP em que estive no limbo e acho que foi uma luzinha também. Posso dizer aqui rapidamente o episódio, que na altura ele era obrigatório francês e inglês. Eu acho que domino o inglês, sempre tive inglês. O francês tinha tido no colégio, mas odiava a professora, odiava francês. Pronto. Então ia com um texto colado que a mãe dos meus irmãos não tinha feito e eu ia com aquilo na ponta da língua e despechei aquilo na entrevista. Pronto, claro, como é óbvio, ela começa a puxar por mim e eu meto os pés pelas mãos e eu pensei, pronto, já está, eu não vou passar daqui. E ela no fim da entrevista diz-me assim, Inês, vou passá-la, mas vai-me prometer uma coisa, vai tirar um curso de francês. E eu assim, eu prometo. Ainda não fui tirar, mas eu tenho que cumprir esta promessa. Eu, está bem, mas mesmo assim, saí daquela sala a pensar, eu não. Não é verdade, Não é. Não consegui. Não consegui, só passar 2 ou 3 dias é que realmente, não, ela estava a falar a verdade, porque as 2 ou 3 pessoas a seguir a mim chamaram logo, porque pronto, eu acho que ou foi pelos meus olhos, ou foi, não sei o que é que aconteceu ali. Foi pelo brilho que tens, não é? E depois houve todo o percurso até ao final, porque depois isto foi a parte de seleção e depois é a parte toda do curso, que também é uma parte intensa, não é? É uma parte difícil, é muita informação técnica, assim de repente, informação de aviões que
pronto, eu lembro-me, ainda hoje me lembro do meu último exame para entrar, que é um exame que toda a gente diz que é o exame papão, não é? E a sensação que eu tive foi muito nervosa cá fora, e quando entro, alívio total. E aí comecei, descomprimi, e o facto de ter descomprimido, acho que, olha, a coisa fluiu e foi tudo à primeira. E olha, e hoje em dia tenho imenso orgulho. No meu trabalho sou super feliz, sim. Porque a vossa vida não é fácil. Não. As rotinas, a vida no chão acaba por sofrer um bocadinho. Sim, já falhei muitos aniversários da minha mãe, dos meus irmãos, coitados. Bem, então isso nem... Natais, tentei sempre coordenar a coisa, mas também já passei fora. Alturas importantes para nós é sempre um bocado... Mas tem a parte gira de conhecerem o mundo. Sim, ou pelo menos ao princípio sim, acredito sim. que seja um grande entusiasmo de repente. Sim, e se tivermos curiosidade pelo mundo, acho que trazemos coisas muito positivas. Não, as pessoas às vezes acham que é uma vida muito fútil. É para quem quer. Para quem quer é muito fútil. É. Mas para quem não quer e quer tirar o proveito, para teres noção, eu quando estou em estadias, portanto, quando estou fora, eu tenho imenso prazer em estar sozinha a ver as minhas coisas. Portanto, os meus museus. Não me apetece estar com ninguém porque vai-me já condicionar a minha perspectiva, e eu não gosto disso. Uma coisa é estar com a minha família, com os meus, a ver, não é? Outra coisa são pessoas estranhas, não é? Que eu estou ali com eles e não os conheço, a ver uma coisa. Mas pronto, de resto, se sou feliz, eu acho que há muitas coisas que, pronto, que estão aqui nas caixinhas, não é? Mas eu tento, não, eu acho que nós nunca somos felizes, acho que andamos sempre à procura do caminho da felicidade, e nesse caminho acabamos por ser felizes. Hoje em dia estou muito feliz, com algumas condicionantes da vida, mas fui mãe há 9 meses do Vicente. Não todos os dias, mas todas as semanas me lembro do dia em que ele nasceu. Tenho muitas saudades do dia que ele nasceu. Isto é, não sei se isto é estúpido dizer, mas a própria sequência do dia custou-me horrores, mas eu tenho saudades desse dia, não sei porquê. Adorei estar grávida, foi assim uma experiência tão gira. Gostei mesmo muito de mim, gostei muito de mim nessa altura, foi giro. Estava muito segura. Acho que a gravidez também traz isso a uma mulher. Tens algum medo para o Vicente? Sim. Sabes que a coisa que mais me custa nas pessoas é a falta de... Uma das coisas é a falta de educação. Eu, se calhar, por ter sido muito exigentes comigo nesse campo, eu sou muito exigente nisso. Eu tenho muito medo de não saber educar o Vicente e não ser a mãe... Eu ao mesmo tempo quero educá-lo, mas quero ser uma mãe super tranquila com ele. Quero ser a mãe cool. Tenho muito medo de não ser a mãe cool. Tenho muito medo que o meu ar de general suba mais acima. Que eu estou sempre a tentar... Já viste, quem olha para ti nunca diria que terias um ar de general. Não, houve uma altura da minha vida em que os meus irmãos me chamavam Hitler. Aquilo era horrível, porque diziam que eu era muito... Eu acho que não sou, mas sou muito exigente com algumas coisas. Com o quê? Sou muito exigente com as pessoas, com as atitudes das pessoas, porque me fico muito sentida com as coisas. E, por exemplo, a mentira é uma coisa que me aflige mesmo. A mentira, a falta de educação também. E as pessoas não serem fiéis, elas próprias, porque mostram muito ser uma coisa e na realidade não são. Isso é muito triste. Nós, eventualmente, na nossa vida, às vezes acabamos por fazer isso sem querer. Provavelmente já fiz isso, há uma vez ou outra, sem querer, mas por isso é que aceitei também estar aqui, porque às vezes lá está, transmitimos uma coisa que não somos. É verdade. Ou porque não queremos falar. Nunca tive necessidade de falar no passado, porque a necessidade de eu não falar no passado foi vergonha. Foi sempre o que eu senti. Vergonha? Eu tinha vergonha de falar. Tinha vergonha de... A minha melhor amiga, a Sara, para teres noção, somos amigas desde os 6 anos, portanto é uma relação muito forte. Eu acho que a Sara soube da violência doméstica
2 anos. Eu acho que, eu não sei se alguma vez tinha tocado nesse assunto com ela assim muito de leve, mas eu acho que aprofundar esse tema com ela foi há 2 anos. Eu nunca quis muito falar nisso porque tinha vergonha. Porque éramos uma família super tradicional, onde tu no outro dia disseste uma frase que é tão verdade, que é na melhor toalha cai. Eu não sei dizer bem a frase, na melhor toalha cai nódoa. É? E foi mesmo isso, é a família tão tradicional, tão perfeita, tínhamos tudo. E depois em casa fecham-se portas, não é? E há coisas tão feias a acontecer. E sentes que esse silêncio foi um peso? Imagina quando falaste com a Sara, ao fim de não sei quantos anos, foi... Ou tinhas medo? Agora o que é que... por e-mail, é? Ela leu as minhas palavras, porque eu não... Sempre achei que eu não sei muito bem comunicar verbalmente. E escrevendo é mais fácil. Também não tenho jeitinho nenhum para escrever, mas acho que quando escrevo sobre essas coisas consigo ser muito transparente. Porque era uma vergonha de uma coisa que não eras tu, não é? Sim. Acabamos por sentir vergonha de ter uns pais, nem era separados, porque depois isso já era uma coisa... Mas era vergonha de dizer, olha, eu sofri violência doméstica e emocional e psicológica, porque apesar de nunca me terem tocado, acho que psicologicamente é uma violência brutal. Se tu me perguntares ao Deus do teu pai, eu não, é o meu ídolo. Como é que é possível, se viste o que viste, se ele fez o que fez? Não, é amor? Eu acho que é amor, sim. Sinto tristeza por aquilo que ele fez. Hoje em dia consigo perceber de onde é que isso vem, não é? Vem de onde? Vem da história dele, que também soube agora, não é? Quer dizer, o meu pai veio num colégio militar, eu sempre soube que ele teve num colégio militar, portanto a nossa família, os nossos tios andaram lá todos, mas nunca soube que ele tinha sido abandonado no colégio militar. Isso nunca me chegou aos ouvidos. O que me chegou aos ouvidos é que pronto, que a avó estava na vida com o avô, e que estava com os tios. Pronto, nunca me apercebi que ele tinha sido abandonado. Jamais sabia que ele vinha à casa só nas férias. Eu há 2 dias pus-me a contar, nas férias é férias da Páscoa, férias de Natal, férias grandes, tipo 3 vezes por ano vinha à casa. E o mundo todo a acontecer lá fora. E ele a ver, e a saber, e está completamente confinado. O colégio militar há 60 anos não é o que é hoje, não é? Portanto, bateram-lhe muito, ele bateu muito. Não teve colo? Zero colo. Zero colo, mais o desgosto de ter perdido um pai aos 7 anos ou 8 anos. Um pai que ele idolatrava, não é? Achas que esta falta de colo, quase que se criam por eles próprios, não é? Sim. E essa é muita noção que eu tenho minha, que é eu eduquei-me a mim própria. E ele também se educou ele próprio, no fundo, não é? Mas depois nem todos conseguimos ter a sorte de ser uma Inês que se educa a si própria, não é? Que consegue sorrir para a vida e fazer isto que tu escreveste, que é o desafio. Sim. É continuar de uma maneira engraçada, dar graça à vida, e tu dás. Porque eu gosto muito de viver. Eu acho que é uma benção estar aqui. É um privilégio. Eu digo muitas vezes, eu adorava voltar cá. Às vezes ponho-me a pensar, será que eu já cá tive? Tento vir aqui. Eu já tive outra vida, não tive, não sei. Mas eu adoro viver. E tenho ainda quero tanto fazer tanta coisa que às vezes tenho medo sei lá, de cair, sei lá, de me atropelar a mim mesma. E depois, Inês, como é que foi? Porque depois também já te casaste, já te divorciaste. Sim. Porque isto, tu és uma pessoa cheia de vida. Já fui para Macau, não sei se contaram isso. Tudo que eu tenho aqui é de quem vive mesmo a vida. Tu vives a vida, os que são teus são mesmo teus, e tu estás lá
para tudo. Sim, sim. Os maiores elogios que eu tenho aqui a Inês é vida, é amor, ela é como se fosse um calhau, no sentido em que parece que nada a atinge e faz tudo pelos outros. Está aqui, quem tem a Inês ao lado tem aqui uma força e sabes que admiram-te muito, porque alguns conhecem e apercebem-se desse passado. E muitas vezes não conseguem perceber como é que uma miúda que não teve colo, que se educou a si própria, que foi crescendo, como tu dizias, sozinha a brincar, como é que é assim? Como é que conseguiu? Tem que haver aí tanto amor. Acho que sim. Lá está, não sei explicar também, não sei, eu acho que tive muitos baques. Olha, até aos 18 anos lidei com questões da vida muito grandes, lidei muitas vezes com a morte, sofri muitas mortes até aos 18 anos. Nunca te disse isto, mas vou dizer aqui, o primeiro baque que tive, a primeira morte que sofri foi os teus pais. Foi... lembro-me de tudo como se tivesse sido ontem, os pormenores todos, como me contaram, como não me contaram, como eu descobri, como eu não descobri. Posso dizer rapidamente que foi num dia em que eu estava no colégio, no 5º ano, estava a ter um teste de música e eu tive assim estava a meio do teste e senti-me mal com aquela idade, tipo, estava a ter uma sensação de género, não sei se vou desmaiar, se estou com fome, há aqui qualquer coisa que está a acontecer e eu não sei o que é. Pronto, mas miúda, tipo, relativizei, não é? Não sabia o que era aquilo. E quando chego a casa tinha que ligar ao meu pai, porque todas as semanas, já não sei se era uma terça, uma quarta, uma quinta-feira, eu sei que era o dia de ligar ao meu pai para combinar para as horas, e ninguém me atende. E eu achei aquilo, logo aí eu, assim, com aquela idade, tinha 10 anos, ou 9, 10. Pai não me atende, isto é muito estranho. E tornei a ligar e ninguém me atende. E na altura liguei para os tios da mãe dos meus irmãos. Perguntei ao pai, sabem do pai? Aconteceu alguma coisa? Porquê? Porque eu entrei em modo de pânico, tipo, aconteceu alguma coisa, tipo, violência e grave, para não estarem em casa. Portanto, eu lembro-me que já eu ficava muito ansiosa e muito retraída. E os tios dela disseram: não, olha, o pai não está porque aconteceu. E foi assim, puf, uma bomba. Porque o tio João e o tio Zé tiveram um acidente e morreram. Isto eu ao telefone, tipo, já estava na cama, levantei-me para ligar ao meu pai. E eu nem queria acreditar naquilo que estava a ouvir. E eu assim, como assim? Sim, os tios do Norte morreram. E eu, tipo, desliguei o telefone. Ou passei o telefone à minha mãe, acho que passei o telefone à minha mãe. E lembro-me de ir para o meu quarto a chorar. E pensar, primeiro, porque é que me deram notícia assim? Foi logo o que eu pensei. E pensei, isto não pode estar a acontecer. Eu lembro-me de pensar isto, não, isto não é verdade. Isto devem ser outros tios, tipo, que eu não conheço. E o meu pai foi. Mas não. No fundo, eu sentia que era ali. Pronto, e isto para te dizer, depois isto é uma história que eu conto, depois mais tarde, mas isto para te dizer que desde pequenina que lidei com assuntos muito sérios, com a violência, com a morte, com a separação. E como tornei muito consciência, estava sempre muito alerta e pensava muito nas coisas, olhava muito para os adultos, gostava muito de estudar já. Tornei-me, ficava sempre lá no cantinho, tipo, a imaginar coisas e a pensar, um dia não vou ser como eles, vou ser amor, vou dar a mão, vou ser meiguinha, que é o que tento hoje em dia de ser também. Há um dia no grupo da família que nós temos no WhatsApp, que já não me lembro bem, mas em que tu dizes em que mostras um bocadinho a tristeza que tens, a mágoa de teres crescido sozinha, sem família. Acho que nos roubaram a infância, literalmente. Sentes isso? Sim, literalmente. Porque eu questionava muitas vezes, tipo,
somos 9 primos direitos, ou 10, já nem sei. Eu sou a mais velha, mas as minhas primas mais próximas, a Ticas e a Sofia, têm idades em que eu consigo brincar. Porque é que não estou com elas? Porque é que nunca estou com elas? Porque é que... depois os outros primos também, porque é que... Pronto, e o brincar com os meus irmãos também, eu já tinha uma diferença de idade tão grande que eu já não conseguia, já queria outras coisas. Eu tenho uma diferença de idade do meu irmão de 9 anos e da Madalena 14. Portanto, já não... Pronto, e sempre Depois fiquei... a vida segue, não é? Nós Sim, também segue. não ligamos, não falamos, Sim. as redes sociais facilitam imenso porque achamos que Exato. conhecemos. Eu sou muito... Por isso é que eu adoro as redes sociais, porque acho que, pelo menos para mim, para a minha vida, trouxe-me coisas muito boas. Trouxe-me a minha família. Foi tão bom o ano passado quando almoçámos. Pois foi. E eu senti muito... Eu senti-me em casa naquele almoço. Não parecia que não estávamos todos longe há imenso tempo. Pois foi. De repente foi que bom, estamos à lareira, estamos a passear, Sim. sem cerimónias, parece que passou Sem um filtros, dia não é? desde que, sabes que eu acho que isso é o amor. É. Quando estamos disponíveis para, Sim. e quando as coisas acontecem e eu acho que isto é um ponto de partida, Inês, para começarmos a perceber e também a olhar e perceber que de facto a tua vida não foi fácil, que nós estamos todos cá e que podíamos ter estado muito mais. Também eu não sabia, quando te convidei para a conversa, Eu acho que ninguém sabe. eu não fazia falar, ideia. então, Eu não fazia ideia, tanto que eu pensei, bem, a Inês disse-me naquele dia na praia, gostava de me sentar no cadeirão. Está bem, e pensei, faz sentido, porque de facto os pais foram separados, o pai morreu, a própria Inês depois também se casou e se separou. Hoje em dia está feliz com o Gustavo e tem o Vicente, isto, bora lá, porque vai ajudar alguém que também tenha passado por alguma destas coisas. E quando te convidei naquele dia foi muito de... Bem, já que queria, de facto, pode haver aqui uma razão. E quando tu me dizes, prima, eu não sei se sabes, mas um dos meus maiores traumas é a violência doméstica. Eu estava à lareira e eu fiquei... Eu acho que só passado uma hora é que consegui verbalizar, fomos falando as duas, verbalizar em casa com o Manel, a dizer, olha, acabei de falar com a minha prima, e senti... Depois liguei a tios para perceber e senti, caramba, de facto é muito importante falarmos, partilharmos, deitarmos cá para fora. Era muito tabu, acho que é um assunto que é muito tabu pelas pessoas e acho que eu não falei não por tabu, mas por vergonha. De te dar colo e de falhei, não enquanto prima falhei. E, não, ou se calhar não consegui perceber, cada vez início que eu falava da minha mãe e do meu pai, eu recebia sempre uma mensagem tua. Sim, ou no foram Facebook. pessoas muito... Os teus pais foram pessoas que... Portanto, nós nunca tivemos muito tempo juntos, mas o tempo que tivemos eu lembro-me deles. A história das poças da terra, de estarmos num casamento na Anadia ou num batizado, já não sei, em que eu tinha, não sei, 4 anos, 5 anos, 6 anos, vestido de verde, e fomos para as poças, estava a chover, e fomos para as poças, e a tua mãe, tipo, está tudo bem. E aquilo, estás a ver, essas atitudes para mim eram... Tipo, um adulto não me está, ou a mim, não me vai, não é bater, porque nunca ninguém bateu, mas não me vai tratar de mal, não é? Posso-me sujar à vontade. Sim. E a partir daí foi bar aberto para tu, eu, a tua irmã. Sabes que eu acho que quando o Vicente for à minha casa... Há fotografias disso, eu não sei onde. Não contes que o teu filho passa ao lado das poças, porque eu acho que vai ser um bocadinho só, como a minha mãe nesse aspecto de... Sim, eu acho que sim, que és. Depois toma-se banho quentinho e a coisa... Vai, não é? E a coisa vai. E por falar nisto de mãe, eu já fui mãe de 2 pequeninos. Como é que é, Inês, agora isto de sermos mães sem ajuda à volta? Sim. Isto sou eu a deduzir porque se me dizes que cresceste um bocadinho sozinha, acredito que agora que és mãe
isso não tenha mudado muito no núcleo familiar. Sim. É difícil. É super difícil. Acho que é o meu maior desafio. Há uns anos atrás, uma amiga minha disse-me assim: Inês, tu estás cá neste mundo para dar amor e para ser mãe. Acho que quando tu fores mãe vais perceber uma data de coisas. Nós não temos ajuda, eu e o Gustavo, portanto somos só nós, temos que contar um com o outro. E eu agora percebo, é difícil. O medo de falhar, para mim é o meu maior medo. Porque eu sei que os bebês são completamente indefesos, vão crescer e eles vão crescer com aquilo que eu vou ensinar, aquilo que eu vou dar. E eu tenho muito medo de falhar nos princípios e no respeito pelo próximo. Eu tenho mesmo medo à séria. Sabes que eles aprendem connosco, por isso Sim. eles vão ver e o que o Vicente vê de ti. Sim. De tudo o que fui vendo, de tudo o que te conheço, não há ninguém que não goste de ti, que não te queira ter perto, que não lhes faça bem a eles ter-te a ti perto. E por isso eu acho que nesse aspecto podes ficar descansada, a não ser que de repente a Inês mude. Não, acho que não. Acho que a tendência até é ficar mais... não sei, se eu já sou mole de coração, acho que então ouvir o Vicente ainda foi mais... E naquelas partes práticas, eu lembro quando o Manel Maria nasceu, não foi os primeiros meses, eu acho que foi os primeiros 2 anos foram uma exaustão, porque tínhamos ajudas, mas era pontualmente também, e é muita coisa em nós, até como casal não há Sim. agora vamos deixar ali um dia ou uma noite para nós descansarmos, ou para irmos beber um café, ou para ir jantar fora, ou para ir ao cabeleireiro arranjar as unhas, e isso fazia-me imensa pressão, que às tantas sentia que não estava a viver a maternidade como eu achava que ia ser. Exatamente. E enervava muito mais e punha as coisas numa dimensão, tudo era porque não tinha aquela ajuda, e às vezes isso também me deitava abaixo, que era aí começava a mexer muita coisa. Eu acho que quando fui mãe começou a mexer muita coisa em mim e virou de cima, que é as saudades da mãe. Como é que vai ser agora? Comecei a reviver tudo, como é que era nesta idade, o que é que eu me lembro que me faziam, como é que é, e é toda aqui uma gestão, é uma novidade que tem que ser muito boa, que nós queremos que seja muito boa, mas que depois sem estes apoios, e que eu acho que há mais mulheres do que nós achamos, casais, a passar por isto, não terem os avós tão presentes. Como é que é? Estás a conseguir lidar? Olha, o Vicente, o meu maior desafio com o Vicente neste momento agora é o dormir, realmente. Dormir para mim, o facto de ele não conseguir dormir uma noite inteira é uma coisa que a mim está-me a levar a um ponto de exaustão. E depois, claro, pões tudo em questão, não é? Se és tu que estás a fazer bem, se não és tu que estás a fazer bem. Parte má das redes sociais, porque é que o meu bebê é assim e todos os outros dormem, não é? Porque é que só o meu é que não dorme? Pensa que inevitavelmente os outros, se calhar, não dormem e as fotografias é só aquele momento. Mas inevitavelmente esse pensamento vem-te à cabeça, não é? Mas cheguei ali a um ponto agora, que é o trabalho que eu estou a fazer comigo própria, que é aceitar. É aceitar. O Vicente não quer dormir a noite toda, não dorme. Tipo, eu sou mãe dele e eu tenho que aguentar. E esta fase vai passar, como toda a gente diz, e vai mesmo passar. E pergunto-me também como é que... já fiz muitas perguntas à minha mãe, como é que eu era, como é que eu não era nesta fase, para ela me dar assim alguma. Mas acho que cada bebê, cada mãe é cada mãe. E eu acho que estou a fazer um percurso giro com ele. Eu e o Gustavo, como é óbvio. Mas sim, tenho muito... É o meu maior desafio, todos os dias é desafiante com ele. Que eu faço por intuição. Tipo, ninguém me ensinou nada, portanto olha, bora, vamos. E vai correr bem.
Espero bem que sim, vamos ver, mas acho que sim, quero muito, quero muito. Um dia quando eu crescer vais-lhe contar a verdade. Vou. Vou porque isso foi outra coisa que eu notei na nossa época, na minha época, não me contavam a verdade, mentiam-me sobre as coisas e chateava-me eu descobrir as coisas por mim. Portanto, desde o divórcio, como foi, eu descobri por mim, portanto fui eu que despoltei, não é? Fui eu que vi, fui eu que contei. Os teus pais, como me contaram, e porque é que não me contaram a verdade? Na altura também se calhar não sabiam, mas nunca me contaram a verdade. Fui eu que ouvi uma conversa e confrontei na altura e disse porque é que não me contaram. Porque eu se calhar tinha percebido uma data de outros comportamentos, por exemplo, comportamentos do meu pai, o facto de vocês terem ido para a casa da Ana dos Marqueses viver. Pronto, eu não percebi nada daquilo, percebes? Não, nunca ninguém teve o cuidado de me explicar as coisas, tipo, ela não percebe. Que é sempre aquela. Sim. É um conselho que eu dou aos meus amigos que têm, por exemplo, a Sara, que tem filhos já com 6 anos, o António, e outros, um grande amigo meu, o Tiago, que também já tem o filho, já tem 11. Um conselho que eu sei que eu dou sempre é: vocês nunca se esqueçam que eles são pequeninos, mas eles estão a gravar tudo. Eles vão se lembrar. Olha, eu falo por mim, eu tenho memórias muito antigas. Tenho uma de 9 meses, depois passa para os 6 anos, ok. Mas eu, a partir dos 6 anos, eu consigo descrever tudo. Portanto, eu lembro-me de tudo. Portanto, 6 anos eu tenho memórias muito físicas, muito carnais aqui. Portanto, quando fazem alguma coisa aos vossos filhos, tipo, lembrem-se, eles não se vão esquecer. Eles mais tarde vão. Tens medo que o Vicente um dia não se orgulhe do avô? Tenho. Porque nós amamos, perdoamos, não é? Sim, sim. Mas este amor, este perdão não passa. Sim. Por osmose para aqueles que nós É verdade, gostamos. sim. Sim, tenho pessoas à minha volta que não compreendem, não é? Este sentimento pelo meu pai e que não gostam dele, efetivamente. Eu também. A minha mãe. Não, eu também. Tu, sim. Portanto, eu não consegui pôr Vasco ao Vicente porque. E percebo, eu respeito muitas outras pessoas. Pronto, ok. Eu respeito. Por exemplo, Gustavo, ele não percebe. E eu respeito a ideia dele. Eu, se calhar, se fosse o contrário, ele me contar a história, eu tinha dificuldade em pôr no lugar dele. Acho que às vezes as pessoas também têm dificuldade em se pôr no meu lugar e perceber. Sabes que eu acho que isto também é jeito de conforto. Tenho 2 pessoas certas que não perdoam o meu pai, que já falámos muito, e eu respeito, sabes porquê? Essas 2 pessoas têm um amor tão grande à minha mãe que eu não posso pedir para terem o mesmo amor ao meu pai, e por isso eu consigo olhar e aceitar, estão no lugar delas, porque o amor não se sente da mesma maneira. É verdade, sim. E por amarem tanto a minha mãe, não conseguem perdoar alguém que a fez passar tanto e que nos deixou a nós as duas. E o que eu penso, não sei se te pode ajudar ou não, mas é que sorte que eu tenho de ter conseguido perdoar, de amar a um ponto em que perdoo. Mas eu acho que o perdoar é um. Porque não deve ser fácil viver sem perdão, não é? É um ser humano tão grande, sim, sim, sim. E por isso aceito, olha, aceito e vejo porque eu acho, Inês, que pessoas como tu que passam por tanta coisa têm uma facilidade, uma abertura maior a lidar com coisas duras e a ver o sofrimento de outra maneira. E pessoas que se calhar não viveram tantas coisas tão pesadas, choca mais e temos de aceitar, não é? Sim, eu penso muito nisso, nesse tema que estás a falar. Eu acho que tenho uma capacidade de encaixe das coisas, já tenho. Sofro muito, sou extremamente emocional, mas aceito. É o percurso da vida e acho que a aceitação e o perdão é. Eu rezo todos os dias o Anjinho da Guarda
com o Manel Maria e com o Zé. E quando acabamos o Anjo da Guarda, digo pela alma eu rezava pela alma do pai, da mãe, depois dizia aos meus avós, né? E hoje em dia o Manel Maria, que já reza, diz mesmo pela avó João, pelo avô Zé António, pelos bisavós, vai dizendo e eu vou metendo e tem as fotografias e vão ouvindo histórias e às vezes também penso como é que estes 2 miúdos um dia vão encaixar e sabes qual é que é a segurança que me dá? Eles vão ver tanto amor cada vez que eu falar das coisas, e amor não é esconder a verdade. Exato. E eu vou falar das coisas com a verdade, que aquilo vai encaixar. Sim. Não há, e então deixo de ter, são fases, e penso, pronto, o Manel Maria, tenho a certeza que se eu continuar Mas eu acho que é esse assim, o caminho. não lhes vou esconder nada, não vou fingir Claro. que não foi nada, porque lá está, quando tu me contaste, a primeira reação que eu tive foi: há de haver aqui uma razão, há de haver aqui, eu não acredito na maldade, mas tem que haver sempre alguma coisa Claro, por trás que sim. originou, e por isso, quando amamos, não é? E o sangue ajuda muito nisso, perdoamos. Sim. Tenho a certeza que o Vicente, com este amor que tu tens, porque tu tens, Inês, não imagino, ou imagino, para existir aí um gap tão grande de memórias até aos 6 anos, as coisas que viveste, e ainda assim o teu pai ser o teu ídolo. Sim. E ainda assim teres tanta força. Estava-te a dizer, há mulheres que não conseguem passar por uma unha do que tu viveste, e fizeste sozinha. E tens os teus ideais que os segues, dos animais. O teu amoroso dizia-me assim: eu ia estar com a Inês e tive que esperar 20 minutos, nem me apercebi que era ela, mas estava a passear 2 cães da vizinha ou da amiga, porque aqueles cães tinham que ser passeados, e que tu és muito dado aos outros, e os outros reconhecem-te muito isso. Isso faz muito feliz, o dar ao outro. É o que me preenche. O dar amor a alguém e ver alguém feliz. Eu saber que fiz alguém feliz, para mim acho que é quase transcendente. É o que me deixa mesmo muito, muito feliz e tranquila. E sentes que recebes o mesmo amor? Não, mas recebo por algumas pessoas que estão ao meu lado, sim. Mas Vives bem com isso? sim, sim. Acho que as pessoas têm a vida delas e nós somos todos diferentes, não é? Eu não posso estar a exigir que as outras pessoas sejam como eu sou ou como eu gostava que elas fossem. Quem me dera que o mundo inteiro fosse com mais amor, não é? Acho que era tão bom e tão importante. Acho que é a base da vida. Sim, a Mas acabar, ainda tenho mais 3 perguntas. as 3 difíceis. Mas para quem nos ouve, Inês, e quer referir mesmo, partilhar é exigente, não é fácil nós estarmos aqui a partilhar coisas muito pessoais, muito nossas, mas que acreditamos que vão ajudar outras pessoas. Não é para todos. O que é que tu podes dizer a quem nos esteja a ouvir, que tenha passado ou que esteja a passar um bocadinho nesta parte da violência doméstica, e emocional, mas de teres visto muita coisa noutras pessoas? Qual é que é o conselho, ou o que é que... Eu acho que é mesmo o falar, porque a castração humana dos pensamentos humanos é horrível. Que eu sinto que me fizeram isso. A família é tão tradicional que não se pode falar nisso. Eu tinha muita vergonha de falar o que é que iam pensar. Eu acho que o falar é uma libertação, e vou-te confessar que eu só comecei a ter mais a abertura a falar tanto de mim, deste problema, ou de outros problemas meus, há poucos anos. Eu fechava tudo, tipo, eu nem falava, era tudo muito... Eu acho que o falar é muito importante porque liberta,
E não ter medo da reação do outro, de achar que o outro vai condenar. Não, não. As outras pessoas têm tanto medo como eu, como tu. Toda a gente tem medo, infelizmente. Faz parte. Ontem eu ouvi isto no podcast e era verdade. As pessoas movem-se realmente pelo amor e pelo medo. O contrário de amor é medo, não é ódio, é mesmo medo. E quando desligarem ali o fusível do medo e acharem, não há que ter medo. O medo faz parte, como é óbvio, porque é a nossa sobrevivência. Foi a primeira coisa que me disseste quando eu te convidei, escreveste. Já estou com medo. Mas vieste. Vim porque depois também eu gosto muito de me desafiar a mim própria. Eu gosto muito de sair da minha caixa. Porque sinto muito bem. Sei que vou sair daquela porta e vou sentir, olha, consegui, afinal consegui. E isto se calhar pode ser quando sair desta porta pode-se abrir para abrir muitas gavetas. Sim. E para se falar e para irem falar contigo também, se calhar. Qual é que foi o dia mais leve? Não sei, talvez tive 2 momentos leves nos meus últimos 2 anos na minha vida, que são 2 momentos que eu me lembro e que eu penso, foi tão giro, que eu me senti mesmo. Olha, o primeiro foi, lá está, o dia em que fui para a maternidade, achei aquele dia hilariante. Pronto, e mal cheguei, comecei logo a chorar com dores, para me pôr o soro e não sei o que, veio logo ali um baque. Mas depois aquela coisa do entra e sai, e põe a mão e tira a mão, e tira o bebê e põe o bebê. Achei aquilo hilariante. Não sei se era por estar drogada e as hormonas estavam todas, não sei. Mas eu senti-me bem, no fundo. Tenho muitas saudades desse dia. E outra situação que eu me senti também muito leve foi, que eu agora me recordo rapidamente, foi antes do Vicente nascer. Eu e o Gustavo decidimos fazer uma baby boom, acho que se diz, não sei. Uma viagem. Eu já estava grávida. E fomos fazer assim uma viagem grande, porque pensámos depois ver o Vicente e essa viagem foi muito marcante. Eu senti-me muito plena. Foi para a Indonésia, ainda corri maluca, com 13 semanas fui para a Indonésia, sem o médico saber, mas correu tudo bem. E foi uma viagem que eu senti que estava muito plena, estava muito leve e senti que estava muito leve, portanto estávamos muito coordenados, foi muito giro. Sentimos que foi uma viagem que nos marcou muito e que vamos voltar com o Vicente. Eu sempre disse, vou voltar aqui com o Vicente. Mas eu lembro que psicologicamente e emocionalmente foram ali uns dias muito, não por viajar nem nada disso, mas não sei, há ali qualquer coisa. Senti-me muito, muito tranquila, assim. E o mais pesado? Houve muitos pesados, mas o mais pesado foi talvez a morte do meu pai. Toda a circunstância que eu te contei, do episódio de ter dito que o odiava, nunca ter pedido desculpa disso. Mas acho que sim, acho que... Hoje em dia vives bem com isso? Sim. Ele sabe perfeitamente que aquilo foi uma consequência sem ser... Não sei se foi pensado ou não, mas eu acho que ele estava hoje em dia... Estava a pedi-las. Eu ia dizer isso. Eu acho que ele hoje em dia deve ter pensado, ela também tinha que haver um dia que me tinha que dar um coice, não é? Mas sim, não foi foi talvez o grande baque, mas não foi o primeiro baque. Acho que o primeiro baque foi realmente com os teus pais. Aí eu tive ali uma coisa muito forte. E pronto. Porque gostavas imenso da minha mãe, não Sim. foi? Gostava imenso, achavam piadão a maneira como viviam. Lá está, eu vivia sozinha, enclausurada, não é? Sem ninguém, vivia no meio dos adultos. E vocês eram uma admiração para mim, tipo, no campo, com cavalos, com cães, uma casa gigante. Tipo, a ideia que eu tenho de ir aos figos, de apanhar figos de árvores com vocês, aquela liberdade para mim era tipo, uau! Tipo, adorava. E adorava no sentido de estou feliz por elas, estou feliz por ter isto na minha família, tenho muita pena de não conseguir viver, não é? Conviver mais com este tipo de ambiente, e gostava muito
por ser minha tia, não é? Porque tenho uma ideia dela muito bonita. Tive com ela uma semana antes ou duas de acontecer lá em minha casa. Engraçado que os momentos desse dia eu só me lembro dos teus pais em pé. E a memória que eu tenho desse dia é tipo uma memória de 5 minutos. Tipo, lembro que eles estavam lá em casa em pé, mas não me lembro mais nada. Tipo, parece que eles entraram e saíram. Não foi? Acho que jantaram. Não sei, tenho que falar isso melhor com a minha mãe, mas acho que sentaram, jantaram, conversaram. A vida tem graça, Mas Inês. tem. E era uma pessoa muito querida a tua mãe. Era uma tia. Eu lembro que era, pronto, dos adultos que eu admirava, eu lembro-me que era uma pessoa que eu admirava muito. Muito à frente já, na altura. Não sei, era muito engraçado. Obrigada por partilhares. Nada, obrigada também. A tua vida tem graça? A minha vida tem, eu acho que sim. No fundo, acho que todos temos os nossos cravos, não é? Aqui espetados. E acho que a essência da vida é mesmo essa, é levar estes cravos a serem coisas boas e aprendizagens e não levar isso para o lado mau. Há muitas pessoas que eu já pensei nisso, tipo, eu podia me ter tornado numa pessoa completamente desequilibrada, não é? E eu não me considero, eu considero uma pessoa extremamente equilibrada e com muita noção das coisas, muito lúcida. Acho que fazem parte de mim, esses escravos estão aqui, nunca tão esquecidos, eu lembro-me. E hoje em dia mais consciente ainda, quando tenho uma atitude assim mais coisa, será que isto vem do passado? Ou não? Já vou estudar essa... É engraçadíssimo. Portanto, já uso isso em meu benefício. Boa. Gosto muito de ti. Eu também gosto muito de ti. Admiro muito este bocadinho que fiquei a conhecer melhor Obrigada, de ti enquanto Ticas. mulher. Inês, és uma super mulher muito à frente, como a minha mãe já. Porque foste sempre na tua vida muito à frente de qualquer criança, de qualquer adulto, porque já tinhas aí uma bagagem que não acabou, que foi correndo, correndo, correndo e que soubeste lidar com ela da melhor maneira, a andar para a frente, a sorrir. E tu não tens noção da quantidade de pessoas que te adoram e da quantidade de pessoas a quem tu melhoras a vida, genuinamente, com esse amor todo que sentes e que dás, e que te admiram imenso por teres chegado onde chegaste, assim, com amor. Como tu dizes, sem teres ido para outros caminhos, sem teres ficado enraivecida, com amor. Por isso, olha, muito obrigada, estás de parabéns. Obrigada eu por estar aqui, por ter vindo. E espero, acredito mesmo que quem nos esteja a ouvir se vai inspirar, que perceba que de facto, como nós as duas dizemos, as coisas acontecem em qualquer família. Sim. Com brasão, sem brasão, do bairro mais chique ao bairro mais social, e que é muito importante o falar, o deitar cá para fora, o não guardar para nós e partilhar com a verdade, porque depois nós com a verdade fazemos o que queremos com ela, não é? Trabalhamos cá dentro o que queremos. Sim. Mas se falarmos com amor, com verdade, do outro lado, ninguém nos pode receber mal. Tem que nos receber e muitas vezes acaba em alguma ajuda. Por isso, obrigada Inês. Que assim que te adoro, mesmo. Acho que és um ser humano incrível. Estou farto de dizer isto e continuo a dizer e não tenho vergonha nenhuma de dizer. És um ser humano incrível. És muito querida. Não há pessoas assim como tu, não há. Há muito poucas. E ainda bem que tu estás a mostrar-te, porque o mundo precisa de pessoas como tu também. Obrigada. Um beijinho, obrigada Inês. Beijinho a todos. Espero que sejam patronos, que subscrevam o YouTube, é a melhor forma de ajudarem a que este podcast continue e que continuem a ouvir-nos o resto de uma boa semana. Beijinhos. Obrigada por terem estado connosco até aqui.
para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui. Poderão ser patronos, a descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.